Do estagiário ao presidente, quais são os 10 principais erros que podem ser cometidos e que você deve evitar? Para tratar deste assunto, nós convidamos Renato Grinberg, que é presidente da Trabalhando.com aqui no Brasil. Renato, por favor, você poderia nos explicar quais são esses 10 erros? Claro, e alguns erros algumas pessoas não entendem muito bem, então por isso que eu achei interessante trazer essa matéria, porque algumas coisas parecem inexpressivas, mas são importantes. Então, um erro muito importante, a gente estava comentando um pouquinho até fora do ar, é chegar atrasado. Nossa cultura latina no Brasil parece que é normal isso, né? Então, a pessoa chega 10, 15 minutos atrasado todo dia. Isso denota muito contra esse profissional, porque mostra que é falta de comprometimento, principalmente quando está começando a carreira. Depois você tem vários anos de carreira, não importa tanto, porque a pessoa já é consagrada, já tem um know-how, já tem experiência. Mas mesmo assim faz a diferença. Numa reunião, você chegar atrasado 10 minutos é um desrespeito com quem está esperando. Então, a recomendação que eu sempre faço, procure sempre chegar 5 minutos antes. Tem um ditado que diz, é melhor 1 hora adiantado do que 1 minuto atrasado. E isso funciona muito. E a gente pega culturas como a americana, a japonesa, que são as maiores economias do mundo, que respeitam muito o horário e são muito eficientes por isso, né? Um outro erro, que esse é um pouco mais claro, quer dizer, as pessoas que mentem no trabalho, né? Desde currículo, a pessoa começa a mentir no currículo, né? Fala que tem um curso de idioma, ou fala que tem uma experiência que não tem, e isso permeia por toda a carreira, e mentira tem perna curta, né? É uma bola de neve, uma hora estoura. Então, você, por exemplo, pode você pode contratar um funcionário ou promover um funcionário que não tenha uma experiência X, ou que falta um idioma que você pode desenvolver. Mas jamais você vai promover um funcionário, jamais você vai contratar alguém e falar, ele é ótimo, mas é mentiroso. Então, jamais a verdade e a transparência. Você pode, obviamente, posicionar a sua carreira, seu currículo, a sua experiência de uma maneira mais relevante, mas nunca mentir. Um outro ponto que a gente fala muito também, e que acontece bastante em casos, é não respeitar a hierarquia. O que é não respeitar a hierarquia? Não é, por exemplo, você não respeitar o seu chefe. É o seguinte, você tem então um gerente que reporta para um diretor, que reporta para um vice-presidente, assim vai. E às vezes a pessoa que está aqui embaixo pula um desses caminhos e vai direto com o chefe do chefe. Isso é um problema, porque quebra essa confiança daquela relação. E às vezes não é por mal, a pessoa não consegue achar o chefe naquele momento e quer falar alguma coisa importante e cruza esse caminho. É um problema também, porque a hierarquia existe para ser mais funcional, para ser mais eficiente uma empresa. Então você também tem que respeitar essa hierarquia para poder o trabalho fluir melhor. Um outro erro muito comum é o uso abusivo da internet no trabalho. Ficou muito comum as redes sociais, né? Então todo mundo quer se comunicar com os amigos e tal. Isso é um problema, né? É uma controvérsia grande nas empresas. Algumas empresas entendem que a pessoa pode ter um pouco de momento de lazer ali, refrescar um pouco, mas, por outro lado, isso perde o foco e pode atrapalhar muito. Então, acho que a regra é usar bom senso, né? Se você, essa empresa permite que você use na hora do almoço ou no intervalo que você faz, e não durante o dia a dia, porque atrapalha você e seu rendimento perde. Quem se prejudica não é só a empresa, você também na sua carreira. Renato, eu vou te interromper um pouquinho. Por enquanto, nós ouvimos já 4 dos principais erros, daqui a pouco os outros 6. Eu queria te perguntar como você chegou a essa lista e se esse ranking ele é por ordem de importância, ou seja, o número 1 é o pior dos erros ou não, se eles são todos iguais. Tá bom, a gente chegou a esses números pelos nossos clientes, né? Conversando com nossos clientes de consultoria, porque fora a parte online, a gente tem a parte offline, a gente conversa com os seus clientes, e a gente sempre é interessado em saber o que fazem os candidatos ou não serem promovidos mais para frente, ou até não permanecerem na empresa. Então, a gente colheu essa informação. O ranking, não existe um ranking exato. Eu coloquei, por exemplo, o atraso em primeiro lugar, porque é algo que as pessoas não pensam, né? E como eu falei um pouco antes, a nossa cultura é normal chegar atrasado. Então, eu queria chamar logo de cara a atenção do atraso, por isso que eu coloquei em primeiro. Mas não tem um ranking assim. Eu acho que todos esses erros são erros importantes, e muito para quem está começando a carreira, presta atenção nisso, porque um erro desses pode realmente te impedir de ser promovido ou de ter uma carreira muito mais brilhante do que você poderia ter, né? E para os líderes, esses erros também fazem diferença? Com certeza. Quem está na liderança tem que dar o exemplo, né? Eu acho que tem livros e mais livros e pesquisas e artigos. Não dá para alguém falar alguma coisa e não cumprir. Então, o líder também tem que mostrar disciplina, tem que mostrar o respeito,
Quer dizer, se ele permite que as pessoas usem a internet de jeito abusivo, ele também não vai usar. Então, obviamente, quem está no comando de uma empresa, às vezes tem um pouco mais de flexibilidade pela agenda dele, né? Então, a pessoa está com o BlackBerry o tempo todo e tal. Mas ela tem que procurar dar o mesmo exemplo que ela pede para os funcionários. Então, se marca uma reunião às 4 horas, chegar às 4 horas. Aí não deixar todo mundo esperando só porque ele é o líder, porque ele é o grande executivo. Tem que respeitar como ele gostaria de ser respeitado, né?